Boa noite, meus amados. Estamos aqui para começar mais uma nossa aula de Teologia Contemporânea, num formato um pouco diferente, né? Uma forma de videoaula. E vamos fazer de uma maneira que a gente consiga vencer essas barreiras que nós estamos tendo agora. Mas com certeza a gente vai conseguir. Me perdoem se tiver algum barulho externo aqui, porque tem as crianças brincando ali. Pedir a colaboração deles, acho que vai dar tudo certo, tá bom? E para a gente começar, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente já estudou até agora para facilitar o nosso entendimento e a continuidade da nossa matéria. Primeiramente, a nossa base aqui vai ser o livro de Abrão de Almeida, Teologia Contemporânea. Uma nova edição ampliada, mas se alguém tiver uma edição antiga também não tem o menor problema, também serve. E assim a gente vai dar continuidade dessa forma diferenciada. Com a base aqui, a gente começando a primeira parte conhece-te a ti mesmo. Sócrates, filósofo grego, ele ficou conhecido pelas obras de Platão e de Xenofonte. Então, para Sócrates, a sabedoria é o que há de comum entre todas as virtudes, a qual, por sua vez, faz que a alma domine o corpo. Esse domínio permite à alma realizar o seu próprio papel de alcançar a ciência do bem. Acerca do bem e do mal, Sócrates ensinou que todos os homens buscam o bem, que é sinônimo de felicidade. O mal, por sua vez, é consequência do vício, que não passa de ignorância, uma vez que nenhuma pessoa voluntariamente pode praticar o mal. Tem a ver com o pensamento de Sócrates, todos são essencialmente bons. Ninguém, na verdade, quer praticar o mal voluntariamente. E esse pensamento, a gente vai ver a influência que ele vai ter mais tarde no desenvolvimento das novas teologias, principalmente influência na teologia do ponto de vista contemporâneo, né? Que é o ponto de vista atual. O objeto da filosofia platônica é o ser necessário absoluto apresentado pela ideia, princípio de verdade para a razão e da existência para as coisas. Dentro do idealismo platônico, as ideias são a realidade objetivas e eternas, das quais as coisas sensíveis são meros reflexos imperfeitos e efêmeros. Então ele crê no mundo das ideias, né? Um mundo separado do mundo material, mas que o mundo perfeito é o quê? É o mundo das ideias, e essa é o seu objetivo de vida, a sua busca, né? A sua busca é alcançar o mundo das ideias. Aí temos, por exemplo, o advento do aristotelismo, né? Aristóteles ele tem uma maneira diferente. Ele vem buscar, por exemplo, o sentido de metafísica, né? Então, Aristóteles, né, ele vai dizer que a natureza de Deus, a metafísica, do homem, ética, e do Estado é a política. Então, para ele, tem essas três naturezas. A natureza de Deus é a metafísica, a do homem é a ética e a do Estado é a política. Então, para Aristóteles, Deus não é o Criador, mas o primeiro e último motor do universo, ou seja, o motor não movido. Então, exceto Deus, toda e qualquer outra fonte de movimento no mundo, seja uma pessoa, uma coisa, um pensamento, é um motor movido. Assim, o arado move a terra, a mão move o arado, o cérebro a mão, o desejo de alimento move o cérebro, o instinto de vida move o desejo de alimento. Então, todas as causas têm um resultado previamente definido, né, que a moveu, exceto Deus. Ele não usa esse conceito de Deus, né, mas ele usa o conceito de motor, de origem, né, algo que originou todas as demais coisas. Que a gente vai ver que esse princípio Tomás de Aquino vai tomar para si mais tarde, mesclando essa forma de pensamento aristotélica com o cristianismo. Aí vamos ver aqui mais uma das causas que acontece, né? Nós vimos aqui que no desenvolvimento do próprio cristianismo, desde a sua base até a sua parte mais moderna até hoje, né, até a parte contemporânea, ele vai passando por várias fases e várias influências. Nós já vimos na nossa aula o problema que houve
nessa deturpação com o crescimento, por exemplo, da Igreja Católica. Começa-se o Evangelho na idade, no princípio da Igreja, firma-se o conceito de Igreja com os pais da Igreja. Nós vemos ali o desenvolvimento da Igreja mesmo com as perseguições, e esse desenvolvimento todo vem crescendo, vem fazendo o cristianismo venha crescer, apesar da sua perseguição. Aliás, a perseguição é o motivo pelo qual o cristianismo vem a crescer, e crescer de forma forte, né? Porque ele não é baseado apenas em coisas que você conquiste, mas é baseado num sentimento e num desejo das coisas que você já ganhou, que vão além das coisas materiais. Isso faz com que ele venha a crescer e se desenvolver de uma forma tão fantástica. Porém, a gente vai vendo que no desenvolvimento do próprio cristianismo vem o advento do Império Romano, que absorve para si a ideia do cristianismo, né? E absorvendo essa ideia, ele institucionaliza o cristianismo. Ele vai tornar o cristianismo parte da própria estrutura do governo, tornando o cristianismo a religião principal de Roma. E o que vai acarretar um desenvolvimento, mas também vai levar com isso a criação de um radicalismo, né, que a gente vai ser que é a origem, é o princípio de todos os problemas. Com essa institucionalização da igreja e esse radicalismo, que a igreja que era perseguida agora começa a seguir os passos de se tornar a perseguidora. Aí esse momento de se tornar perseguidora começa a haver esses problemas, né? No afã de tentar eliminar tudo aquilo que é pagão, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é herege, tudo aquilo que contraria a Deus, começa a se exacerbar e tomar atitudes que vão além daquilo que era ensinado pelo próprio Cristo. Aí a gente tem um advento aqui, pronto, em 1453, Maomé II, quando ele toma Constantinopla, né? Os sábios gregos emigram para a Itália, com manuscritos de Platão, Plotino, Aristóteles. E este é o ponto de partida, não só, como todos sabem, do humanismo e da ressurreição da literatura antiga, mas também do ponto de vista filosófico, o qual nos interessa mais especificamente, de um renascimento do platonismo, cuja influência será, de agora em diante, maior que a de Aristóteles. Você vê que Platão ele tem uma ideia mais voltada para o prático, para o lógico, para o racional. E Aristóteles ele tem a ideia mais voltada para o metafísico. Então agora começa a ter uma retomada do pensamento grego, mas mais voltada para o platonismo, que foge do que é metafísico de Aristóteles. Aí nós vamos ter a reforma protestante, que vem contestar a autoridade da toda-poderosa Igreja Romana. Então ela transfere essa autoridade, do Papa para a consciência de cada um. Então o protestantismo ele tira o ideário de que o Papa tem a palavra última e absoluta de Deus para todos aqui na Terra e coloca isso agora na consciência de cada um. Então, da tradição católica para as Sagradas Escrituras, os escarniçados conflitos entre as igrejas contribuem para dar à filosofia uma nova independência. Então, nessa luta de poder entre o protestantismo e o catolicismo, a filosofia ela também vai começar a ganhar um novo aspecto, a ganhar uma independência. Ela não depende mais do jugo de Roma para funcionar, não tem mais o jugo romano tosando as formas de pensamento. Descobre-se com a reforma protestante também uma liberdade de pensamento. E essa liberdade de pensamento, embora tenha sido fundamental para a evolução protestante, que você não precisa mais que o Papa diga ou que a Igreja Católica diga para você o que Deus quer que você faça. Você, pela forma protestante, deu a cada um o livre acesso. Ele retoma, né, os princípios evangélicos, os princípios, aliás, cristãos, mostrando que você pode pensar, se achegar e falar diretamente e entender diretamente o que Deus quer dizer através das Escrituras. Então, essa forma de pensamento ela é retomada, né? Ela volta à tona de novo, mas com isso também há uma liberdade filosófica.
Então, tudo aquilo que era tosado pelo catolicismo agora é libertado em todas as vertentes, tanto no protestantismo como no restante da filosofia, que nós já vimos aqui que teve essa grande influência agora da filosofia platônica, adentrando o pensamento e o ideário de todos os grandes pensadores daquela época agora, daquela época. Aí vemos agora aqui, temos aqui, por exemplo, aqui, ó, a essência de Deus está na sua aceidade, ou seja, em a natureza de um ser que existe por si só, mas não precisando de outro para existir. Essa é alguma das doutrinas advindas do racionalismo, que começa agora a se fundamentar baseado nesse pensamento platônico. Quer dizer, a alma não é o princípio da vida, mas consciência. Certas ideias são inatas na mente, sem serem derivadas da experiência. Não se pode confiar plenamente no valor do conhecimento. Aqui, Descartes é o fundador da teoria do conhecimento, que é a epistemologia, com suas perguntas como sei e como posso estar certo. Então, agora o racionalismo ele começa a questionar e querer colocar todas as coisas de uma forma racional. Só que o problema de colocar de uma forma racional é que o racionalismo que se usa é racionalismo humano. Não é uma ideia mais da divindade, não é mais uma ideia da cristandade. É um pensamento humano. O ser humano agora é o principal ator do pensamento. E continuando aqui, no domínio, para o racionalismo, né, o domínio religioso finalmente pretende que todas as verdades da fé sejam analisáveis e que se possa adquirir delas um saber perfeitamente claro. Então, todas as verdades elas têm que ser analisáveis, todo saber tem que ser perfeitamente claro. Aí a gente vai começar a ver que nem tudo o que é religioso, nem tudo o que Deus está nos falando pode ser racionalizado de forma humana. Tudo que Deus faz tem a sua lógica, mas tem uma lógica divina de ser. Mas o racionalismo tenta trazer isso para a esfera humana. Tenta trazer isso para uma esfera de racionalidade humana, onde nós possamos pegar e entender isso de uma forma natural, racional. Porém, não é possível que isso aconteça de forma exata. Por exemplo, quando nós vamos ver, nós já comentamos na última aula, sobre as formas que Deus ele trabalha, as formas que ele vem a atuar, para quem está naquele ponto imediato ali, naquele momento exato, não tem muita lógica o acontecimento. Não tem muita lógica aquilo que está ocorrendo. Porém, Deus ele vai mostrar isso no decorrer da história e nós, observando agora, podemos perceber a lógica daquilo que Deus estava fazendo. Por exemplo, nós temos ali, Jó não entende o que acontece, mas nós hoje entendemos a história dele e o exemplo que ele é para cada um de nós. Nós vemos o exemplo de perseverança, nós vemos o exemplo de firmeza, nós vemos o exemplo de servir a Deus além daquilo que Deus possa nos oferecer, e apesar daquilo que Ele possa nos tirar. Nós viemos a entender isso através da história de Jó. Porém, Jó não entendeu, ele não conseguiria utilizar o raciocínio lógico para isso. Quando Jó tenta racionalizar isso, ele começa a imaginar várias coisas, como os amigos de Jó também tentando racionalizar, vem sempre Jó como culpado de alguma coisa, como aquele que deve alguma coisa. Mas Deus vem falar ao contrário, vem dizer que ele era um homem bom, justo, reto e que se desviava do mal. Então, pela lógica natural, ele não deveria ter passado por nada daquilo. Porém, pela lógica divina, ele serviu de exemplo para nós sermos fiéis a ele, independente do que ele nos dê ou do que ele nos tire.
Porque nós devemos servir a Deus por fé e pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Esse exemplo só chega até nós pela compreensão do que aconteceu com Jó. Racionalmente, Jó, naquele momento, ele não conseguiria entender. Como em diversos outros pontos históricos que nós temos na Bíblia aqui, é difícil de compreender naquele momento o que a pessoa está vivendo. Somente com a visão geral que nós vemos a compreender o sentido de tudo aquilo. O povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, por exemplo, ele vem ali naquele contexto histórico, aí a gente vai pedir o auxílio da parte da geografia bíblica, você vai ver o local da travessia ali, que é descrito entre dois montes, um desfiladeiro praticamente, onde o mar está de um lado, o exército faraó está vindo atrás. Quem estava ali não tinha lógica nenhuma Deus enviar por aquele caminho. Porém, assim que eles atravessam o mar, que o mar se abriu, eles atravessam o mar, chega do outro lado, e Deus ali engole todos os inimigos que estavam vindo atrás dele, todo o exército de Faraó, aí sim, pela visão geral, você entende a lógica de ter chegado até ali. Então, a maneira também de nós termos esse racionalismo divino não dá. O raciocínio e o pensamento de Deus são maiores do que os nossos. Por isso que não dá para racionalizar. Mas Descartes ele tenta colocar esse racionalismo. Ele tenta racionalizar tudo aquilo que Deus faz. Mas não é possível.